Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thierry e eu estou aqui hoje para dar prosseguimento ao nosso curso de Cálculo Zero, ofertado pelo PET Engenharia Civil FRJ Macaé. Bom, como eu já disse, meu nome é Thierry Monteiro, eu sou aluno do sétimo período de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, e hoje a gente vai falar um pouco sobre equações quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Bom, a gente vai passar por alguns tópicos, que são eles: a introdução, conjunto imagem, concavidade de uma função quadrática, sinal de uma função, funções exponenciais e, por fim, funções logarítmicas. Primeiro a gente precisa entender o que são as funções quadráticas. Então a gente tem aqui por definição que funções quadráticas formam o conjunto de funções que podem ser dados por f de x é igual a x ao quadrado vezes A mais x vezes B mais C, sendo A, B e C constantes. A gente sabe também que as funções quadráticas são todas representadas graficamente por uma parábola, como essa da figura 1. É importante a gente dizer que nas funções quadráticas as constantes B e C podem ser nulas. Contudo, quando a gente anula a função A, o x ao quadrado também se anula. Por isso a gente volta a ter uma função do primeiro grau, não mais uma função quadrática. Então, quando a gente vai pegando diversos valores para o nosso x e então implementando a nossa função, a gente começa a ter o conjunto imagem dessa função. Isto é, os valores que o y, ou seja, o f de x, pode assumir quando a gente assume diversos valores para o x. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem a parábola que simboliza a função f de x é igual a x ao quadrado. A gente já começa a perceber algumas propriedades, como por exemplo, quando a gente eleva um número ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4 positivo, menos 1 vai ser 1 positivo, menos 9 vai ser 81 positivo. Então, a gente percebe que essa parábola se mantém tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Ela nunca assume valores negativos. Então, no conjunto imagem da nossa função, a gente não possui valores negativos. Aqui eu trouxe um exercício bem simples para a gente. Represente o conjunto imagem da função f de x é igual a 3x ao quadrado mais 5x mais 2. Qual gráfico obtemos interligando os pontos do conjunto imagem dessa função? Tá, é bem simples. Então a gente tem aqui a resolução. O que a gente precisa fazer é assumir diversos valores para a nossa variável x, que vão dar diversos valores para a nossa função f de x, e aí a gente interliga os pontos no nosso gráfico. Então a gente precisa assumir valores que sejam próximos um do outro, para que a gente comece a ter a cara dessa nossa parábola. Aqui eu assumi o menos 1, o 1, o 3 e o 5. Então, o f de menos 1 vai ser 0, o f de 1 vai ser 10, o f de 3 vai ser 44 e o f de 5 vai ser 102. Desenhando o nosso gráfico com esses pontos que nos foram dados, a gente percebe que a parábola vai ter essa cara. Então é importante a gente dizer que quando a nossa constante A for positiva, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. Quando a nossa constante A for negativa, a gente vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Constante A positiva, parábola com concavidade voltada para cima. Constante A negativa, parábola com concavidade voltada para baixo, como nessas duas imagens. Então, voltando lá no exercício 1, a gente percebe que a nossa função f de x é f de x é igual a 3x ao quadrado mais 5x mais 2. Então, vamos identificar os nossos a, b e c. O nosso a vai ser o 3 positivo, o nosso b vai ser o 5 e o nosso c vai ser o 2. A gente percebe, então, que o a é positivo. Por isso, a gente vai ter uma concavidade voltada para cima. E foi exatamente isso que eu mostrei para vocês. No nosso gráfico, a gente tem então uma parábola com concavidade voltada para cima. Tá, mas a equação do segundo grau, ela não para por aí. A gente precisa identificar as raízes da nossa função, isso é, os valores de x para os quais a nossa função y é zero, isso é, os valores de x para o qual o nosso gráfico, a nossa parábola, toca a origem do eixo y. E é aí que vai surgir um cientista indiano que viveu há muito, muito tempo atrás,
chamado Bhaskara II. Ele criou, então, a fórmula de Bhaskara. É uma fórmula muito conhecida, provavelmente a maioria de vocês já usou bastante essa fórmula na escola, no colégio. Então a gente tem que x, x1 e x2 vão ser iguais a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, sendo o nosso delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a, o b e o c dessas funções são as constantes a, b e c da nossa equação do segundo grau. E aqui temos outro exercício também bem simples para a gente exemplificar como isso funciona. A gente tem que f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. E eu peço para vocês, encontre as raízes da equação a seguir utilizando a fórmula de Bhaskara. E qual gráfico obtemos interligando os pontos do conjunto imagem dessa função. A segunda parte desse exercício é basicamente o exercício 1 que eu fiz com vocês. Mas na primeira parte, a gente vai utilizar a equação de Bhaskara que eu acabei de apresentar. A gente tem essa resolução, então, que é bem simples. A gente tem o nosso f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. E a única coisa que a gente precisa fazer é pegar o a, o b e o c e aplicar na nossa função. Então, a gente vai ter um x1 que é igual a menos 1 mais raiz de 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. E o nosso x1, a nossa primeira raiz, vai ser 2. A nossa segunda raiz vai ser menos 1, menos, tá aí a diferença, nesse sinal que fica no meio, menos a raiz de 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 6. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Então, a gente vai ter que a nossa segunda raiz é igual a menos 3. E aqui à nossa direita, a gente vai ter a cara da nossa função, a parábola que a representa. Então, aqui a gente também identifica que o nosso a é 1, né? Do lado do x ao quadrado, a gente tem 1, invisível, por assim dizer. E também nesse gráfico, eu apresentei para vocês as duas raízes com um pontinho preto. Então, nesses dois pontinhos pretos aí, onde a gente toca a nossa origem do eixo y, são as nossas duas raízes. Mas lembra lá quando eu apresentei o delta para vocês, que era b ao quadrado menos 4ac? É importante também dizer que quando o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes distintas. Quando o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais. Quando o delta for negativo, a gente não vai ter nenhuma raiz real. Então, as nossas parábolas vão se apresentar mais ou menos assim quando a gente tiver um delta positivo. No caso do a ser também positivo, a gente vai ter duas raízes com uma concavidade voltada para cima. Quando o a for negativo, a gente vai ter duas raízes com uma concavidade voltada para baixo. Quando o delta for negativo, a nossa parábola não toca o eixo x, isto é, ela não aparece na origem do eixo y. Então, quando o a for positivo para o caso de deltas negativos, a gente vai ter esse caso da esquerda, que é uma parábola que não toca o eixo x e tem concavidade voltada para cima. Quando a gente tem um delta negativo e um a também negativo, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para baixo e que não toca o eixo x. Quando a gente tem um delta igual a zero, a gente vai ter esses dois tipos de parábolas que eu mostro para vocês. Parábolas que tocam apenas uma vez o eixo x. Isto é, quando a gente faz a fórmula de Bhaskara, tanto no x1 quanto no x2, a gente encontra o mesmo valor. Para os casos em que o a é positivo, a gente tem uma parábola que toca o eixo x uma vez, voltada para cima. Quando a gente tem um a negativo, com o delta igual a zero, a gente vai ter uma parábola que toca o eixo x apenas uma vez, com concavidade voltada para baixo. E está aqui também um ponto muito importante, que a gente se aprofunda ainda mais quando a gente estuda cálculo. Os pontos máximos e mínimos de uma função. Quando a gente quer identificar esse ponto de máximo ou de mínimo, é importante a gente ter em mente o seguinte: se a nossa parábola tem um eixo voltado para baixo, a sua concavidade voltada para baixo, isto é, o a é negativo,
Então faz sentido que a gente encontre o quê? O nosso ponto máximo, como nessa figura da esquerda. Se a gente tem uma parábola com concavidade voltada para cima, isso significa que faz sentido a gente encontrar então o nosso ponto mínimo. E para encontrar as coordenadas do nosso ponto máximo ou mínimo, a gente faz então, o x vai ser igual a menos b sobre 2a, o y vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então, para achar o ponto máximo ou ponto mínimo, a gente vai dividir em duas etapas. Primeiro, a gente identifica o A é positivo ou negativo, a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, a gente acha ponto máximo. Se a concavidade é voltada para cima, então a gente acha o ponto mínimo. Depois que a gente identificou o que a gente vai achar, agora é a vez de a gente traçar as coordenadas. O x é igual a menos b sobre 2a, o y é igual a menos delta sobre 4a. Então eu trago aqui dois exemplos também, ponto mínimo e ponto máximo. E aí na primeira imagem a gente tem uma concavidade voltada para cima, que é o nosso ponto mínimo, né? E aqui no caso de uma concavidade voltada para baixo, a gente vai achar o ponto máximo. Bom, vistas as funções quadráticas, a gente pula agora para as funções exponenciais. Então, o que são as funções exponenciais? São todas as funções da forma f de x é igual a elevado a x. O x, então, é a nossa variável, o que vai mudar, e o a é a nossa constante. Essa constante pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser fracionária. No caso dela ser zero, a gente vai ter uma função nula. Então, a gente não tem uma função exponencial, a gente tem apenas uma função nula. E aqui eu trago um exemplo de gráfico de uma função exponencial, né? Que é uma função que cresce bastante. É importante dizer também que as funções exponenciais aparecem muito no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente ouve falar em ações exponenciais, ações da Bolsa de Valores exponenciais, que são ações que têm um crescimento muito elevado. Quando a gente coloca a ideia de uma função exponencial em prática, a gente tanto pode ganhar muito quanto pode perder muito. A gente tanto pode ter um aumento de quantidade muito elevado, muito rápido, quanto também a gente pode ter uma diminuição de quantidade. Isso para ações, para diversos produtos industriais, então as funções exponenciais aparecem muito no nosso cotidiano. E aqui eu começo a trazer alguns exemplos de funções exponenciais. A gente tem, por exemplo, o gráfico de f de x é igual a 2 elevado a x, em que o nosso a aqui é o 2, é então uma constante positiva. E a gente percebe, então, quando a gente aumenta a nossa variável x, essa função ela vai explodir. Mais para frente, vocês vão estudar um conceito chamado limite. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês que o limite de f de x, quando x tende a infinito, faz com que essa função exploda, faz sentido? Porque, por exemplo, se eu dissesse que o x vale 1, então a nossa f de x valeria 2 elevado a 1, que é 2. Se eu dissesse que o x vale 2, então f de x é igual a 2 elevado a 2, que é 4. Então, você percebe que à medida que a gente vai elevando o valor de x, essa nossa função ela tende a ir a infinito, conforme a gente vai aumentando o valor de x. Então, isso é algo muito importante da gente já ir assimilando. Quando a variável de uma função ela aumenta, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter um aumento da função. E se diminuísse, qual seria o destino dessa função? Aqui a gente percebe que quando a gente tem valores negativos para essa função, esse nosso valor de y ele vai tendendo a zero. Muito. A gente tanto pode ter um aumento de quantidade muito elevado, muito rápido, quanto também a gente pode ter uma diminuição de quantidade. Isso para ações, para diversos produtos industriais, então as funções exponenciais aparecem muito no nosso cotidiano. E aqui eu começo a trazer alguns exemplos de funções exponenciais. A gente tem, por exemplo, o gráfico de f de x é igual a 2 elevado a x,
em que o nosso A aqui é o 2, é então uma constante positiva. E a gente percebe, então, quando a gente aumenta a nossa variável x, essa função ela vai explodir. Mais para frente, vocês vão estudar um conceito chamado limite. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês que o limite de f de x, quando x tende a infinito, faz com que essa função exploda, faz sentido? Porque, por exemplo, se eu dissesse que o x vale 1, então a nossa f de x valeria 2 elevado a 1, que é 2. Se eu dissesse que o x vale 2, então f de x é igual a 2 elevado a 2, que é 4. Então, você percebe que à medida que a gente vai elevando o valor de x, essa nossa função ela tende a ir a infinito, conforme a gente vai aumentando o valor de x. Então, isso é algo muito importante da gente já ir assimilando. Quando a variável de uma função ela aumenta, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter um aumento da função. E se diminuísse, qual seria o destino dessa função? Aqui a gente percebe que quando a gente tem valores negativos para essa função, esse nosso valor de y ele vai tendendo a zero, que é 4. Então, você percebe que à medida que a gente vai elevando o valor de x, essa nossa função ela tende a ir a infinito, conforme a gente vai aumentando o valor de x. Então, isso é algo muito importante da gente já ir assimilando. Quando a variável de uma função ela aumenta, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter um aumento da função. E se diminuísse, qual seria o destino dessa função? Aqui a gente percebe que quando a gente tem valores negativos para essa função, esse nosso valor de y ele vai tendendo a zero. Aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho f de x é igual a menos 2 elevado a x. Percebe que nesse caso eu não tenho o menos 2, o todo elevado ao x. Não. Eu tenho menos 2 elevado a x. Qual que é a diferença? Olha, se a gente estivesse elevando todo esse menos 2, em alguns casos essa função seria negativa em caso em que o expoente é positivo. Então, por exemplo, menos 2 elevado a 2, a gente teria um valor de f de x igual a 4. Mas no caso de a gente ter menos, que multiplica esse 2 elevado a x, então apenas o valor do 2 está sendo elevado. E é por isso que quando a gente eleva muito o valor do x, o f de x começa a decrescer de forma disparada. Então, por exemplo, conforme a gente vai assumindo valores cada vez maiores para o x, a nossa f de x vai assumindo valores cada vez maiores no sentido negativo desse eixo x, desse eixo y, perdão. Tá, e no caso da gente ter uma função exponencial com a nossa constante fracionária? Aí a gente vai ter uma mudança de características. Por quê? Percebe que à medida que eu vou aumentando esse x, a nossa função f de x vai decrescendo? Porque a gente tem um 1 sobre 2, então quando a gente eleva o 1 a qualquer valor, ele sempre vai ser 1. Contudo, quando a gente eleva o 2 a valores maiores, então 1, 2, 3, 4, 5, esse 2 vai crescendo. E essa divisão fica cada vez menor. 1 sobre 2 vai ser menor do que 1 sobre 3, que vai ser menor que 1 sobre 4. Então, quando a gente eleva o valor de x em funções exponenciais que tem uma constante fracionária, a gente vai ter uma diminuição do valor do y. Então aqui a gente percebe que quando a gente estava lá no quadrante negativo, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, a gente tinha o quê? Uma constante fracionária elevada a um valor negativo. Isso, por vezes, dava um valor alto, porque a gente fazia aquela mudança de base, né? 1 sobre 2 elevado a menos 2, que vai dar a mesma coisa que 2 elevado a 2, que aí a gente vai aumentando o valor. Só que no caso que a gente vai elevando o valor de x, a nossa função vai tendo valores cada vez menores. Então, visto essa parte de funções exponenciais, a gente vê agora as funções logarítmicas. A gente estudou lá no ensino médio, na escola, as funções logarítmicas,
mas elas ainda são muito importantes para a gente em cálculo. A gente define então que dado um número real A diferente de 1, chamamos de função logarítmica toda função dada pela lei. F de x é igual a log de x na base A. Então, antes de a gente entender como funciona a função logarítmica na prática, a gente precisa relembrar aqueles conceitos, aqueles fundamentos que a gente viu lá no colégio, quando a gente começou a estudar as funções logarítmicas. A gente sabe que log de b na base A é igual a x, então A elevado a x é igual a b. São coisas que a gente tem que ter anotado ali do lado da gente quando a gente estiver fazendo um exercício e esquecer, sabe? Às vezes a gente pode esquecer e é normal, mas são fundamentos que ajudam a gente a solucionar problemas muito mais complexos. Continuando, a gente percebe aqui então que log de 8 na base 2 é igual a 3, porque quando a gente eleva 2 a 3, a gente vai ter 8. Segue o mesmo exemplo de log de 9 na base 3. Quando a gente faz 3 elevado a 3, a gente vai ter 27. Seguindo então nas bases do logaritmo, quando a gente tem o log de uma multiplicação em uma base A, a gente pode também fazer o log da soma desses dois valores que estão sendo multiplicados nessa mesma base A. Então, o log de b vezes c na base A vai ser igual a log de b na base A mais log de c na base A. A gente define também que o log da divisão é igual à subtração dos logs, isto é, log de b dividido por c na base A vai ser igual a log de b na base A menos log de c na base A. A gente tem também que quando a gente eleva um log a um determinado valor x, a gente pode fazer como se fosse esse valor x multiplicando o log inteiro. Então, se a gente tiver o log de b elevado a x na base A, a gente pode fazer x elevado a x multiplicado por log de b na base A. E aqui, novamente, eu trago alguns exemplos. Vocês percebam que essa aula é muito mais visual do que propriamente escrevendo muito, fazendo muitos exercícios. Olha, no cálculo, eu não vou dizer que a gente não tem um trabalho braçal, porque muitas vezes a gente passa minutos, passa horas em uma prova resolvendo uma questão que é puro trabalho braçal. Mas quando a gente pega a ideia, o conceito, quando a gente consegue enxergar o gráfico, tudo começa a ficar mais fácil. A minha intenção aqui não é fazer vocês trabalharem muito e escreverem muito. É relembrar os conceitos, entendeu? Deixar mais claro, dando as dicas do que é importante. Então, para mim, o que me ajudou muito em cálculo foi exatamente ter essa visão de como é o gráfico de uma função, como essa função se comporta quando a gente aumenta o valor de x, como ela se comporta quando a gente diminui o valor de x. Então vamos lá. Trouxe aqui mais um exemplo. O f de x sendo igual a log de x na base 10, a gente vai ter esse gráfico aí. Percebe que quando a gente aumenta o valor de x, esse gráfico então ele começa a aumentar também. Quando a gente vai diminuindo o valor de x, essa função ela começa a tender a valores negativos. Então, quando a gente tende o nosso x a zero, essa função ela tende a explodir para valores negativos. Pessoal, por fim, eu gostaria de fazer uma comparação entre as funções exponenciais e as funções logarítmicas. A gente percebe, então, que a gente tem essa propriedade de log de b na base A ser igual a x, então A elevado a x é igual a b. A gente percebe que, nesse caso, a gente tem uma relação entre as funções logarítmicas e as funções exponenciais. Se eu te disser, por exemplo, que a gente tem uma função exponencial 2 elevado a x e isso é igual a b, eu posso te dizer também que eu tenho uma função log de b na base A, isso é igual a x. É meio que o contrário, né? Não fica aparecendo? Quando a gente plota o gráfico, então, será que essa semelhança, vamos dizer assim, fica mais evidente, essa relação? E fica. Eu plotei aqui para vocês f de x é igual a 2x, que é essa nossa linha roxa, e f de x é igual a log de x na base 2, que é essa nossa linha rosa.
E no meio, eu posso dividir esses dois gráficos através de uma bissetriz. Percebe então que a função log é o espelho da função exponencial. Bem interessante essa propriedade, né? E também bem importante. Pessoal, basicamente foi isso. Essa aula é uma aula simples, não é uma aula de cunho aprofundado. A minha intenção é retomar questões importantes sobre esses temas que eu apresentei para vocês, é fomentar vocês, é dar a vocês a vontade de pesquisar ainda mais sobre esses temas e dizer o que para mim foi importante, tanto em função quadrática, exponencial e logarítmica, para me dar bem em cálculo. Então, alimentem bem as suas bases, saibam bem o básico, isso é muito importante, saber o básico. Saibam como fazer um gráfico, como plotar um gráfico, como vai ser a forma de um gráfico antes mesmo de você começar a desenhar, antes mesmo de você começar a atribuir valores ao X. Isso é muito importante, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e boa sorte na caminhada de vocês.